Glória a Deus. Vamos ao momento da palavra, queridos. Amém? Amém? Fala um amém forte aí. Amém? Então assim, eu quero te provocar para você participar comigo na pregação. Né? Com certeza você orou para que você fosse abençoado. Você saiu de casa e falou assim: Senhor, fala comigo nessa noite, no nome de Jesus. E eu também saí de casa: Senhor, usa-me com poder. Então, vamos construir essa troca. Então, na hora que eu for ler um texto bíblico lá, eu falo: e aí? Você continua a leitura participando comigo. Amém? Tá dando certo, vamos lá, vamos juntos. Bom, nós já estamos há alguns domingos falando acerca do Espírito Santo, já falamos da pessoa, da sua obra, do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. E hoje eu quero dar continuidade nesse assunto e quero falar acerca do batismo no Espírito Santo. Quero falar acerca do batismo no Espírito Santo, assunto fundamental para todo crente. Todo crente, como na primeira pregação eu disse aos irmãos que a igreja primitiva não tratava isso como um acessório de luxo. Eles tratavam como algo profundamente necessário. Fala comigo, necessário, necessário. Queridos, o mover, ou a manifestação poderosa, o agir poderoso do Espírito Santo é mais do que nunca necessário na vida do crente para que nós possamos crescer em todas as áreas, para que nós sejamos eficientes e prósperos em tudo quanto fizermos. É necessário o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, eu percebo, queridos, que algumas denominações, até mesmo denominações de teologia pentecostal, que teve uma ênfase muito grande no mover do Espírito, no batismo no Espírito Santo, hoje já falam menos acerca do assunto. Hoje já não é uma pauta, hoje já não se ministram, hoje em boa parte dessas igrejas não há mais uma ênfase, há necessidade de se experimentar uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, e isso não é bom. Isso não é bom. Então, precisamos manter a chama acesa, amém? Amém? Manter a chama acesa com o ensino bíblico fundamentado na palavra, é o que vou me esforçar para fazer hoje, com fé, com perseverança, clamando para que o Senhor continue a derramar da graça e da unção do Espírito sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Nós surfamos uma onda de mover do Espírito cultivada, regada, buscada pelos nossos avós, pelos nossos pais, mas, irmãos, eu preciso dizer para vocês, nós precisamos deixar um legado de fogo do Espírito para as próximas gerações. Nós não podemos deixar para as próximas gerações um legado de um evangelho apenas teológico, apenas filosófico. Eu disse apenas. Precisa ser bíblico, precisa ser profundo, precisa ser teológico, mas não pode ser apenas. Precisa ser regado de fé, de fogo do Espírito Santo. Nós precisamos deixar um legado de escrituras e poder de Deus aos nossos filhos e às próximas gerações. Amém? 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 Então, é isso que me motiva. É isso que me motiva a pregar, estudar, deixar registrado no YouTube para os próximos pregadores, para os próximos líderes, e entenderem que o que nos trouxe, a igreja evangélica brasileira, que nos trouxe até aqui, não foi apenas conhecimento, foi conhecimento e poder do Espírito Santo, foi conhecimento das Escrituras e poder do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. Uma geração que foi capacitada com o poder do Espírito, fez essa unção, esse evangelho de poder chegar até nós. Amém? Amém? Então, eu entro aqui no estudo, vou tentar falar diferente, contar uma história, a mesma história de um jeito diferente. Eu louvo a Deus e me sinto muito privilegiado, sempre compartilho isso com os irmãos, de poder falar acerca do Espírito Santo e principalmente do batismo no Espírito. Então, fico muito feliz. Você sabe, no Velho Testamento, o Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo era privilégio de poucos. Você está lendo lá os textos no Velho Testamento e de repente você se depara com o seguinte na Escritura: e veio o Espírito sobre alguém, geralmente um profeta, um rei, um sacerdote, e algo sobrenatural acontecia. Algo sobrenatural da parte de Deus acontecia. Então, queridos, no Velho Testamento, o Espírito vinha sobre, capacitava com poder e saía.
e ia embora. Então, e capacitava com poder, e coisas espetaculares, grandes feitos, palavras poderosas eram anunciadas. No entanto, no Velho Testamento, isto era privilégio de alguns. Então, de vez em quando, ou em vários registros da palavra de Deus, eu vou ler apenas 2, no Velho Testamento a gente se depara com um texto como o de Ezequiel, o capítulo 36, do versículo 26 ao 27, todos conhecedores, imagine que você está na realidade do Velho Testamento, todos conhecedores de que quando o Espírito vinha sobre alguém, algo poderoso acontecia, algo espetacular acontecia, e de repente o Senhor usa vários profetas, eu vou ler poucos aqui para que a gente possa avançar no nosso estudo, mas vou ler 2, né? Mas Deus usa Ezequiel para dizer exatamente isso. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o quê? O meu espírito. Essa hora que você participa forte. Porei o quê? O meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Queridos, porei em vocês o meu espírito. Vocês não terão apenas uma visitação do espírito, não. Vocês serão habitação. Imagine você ouvindo isso. Você deve falar assim, cara, que louco. Que palavra é essa? O espírito, porei em vocês. O espírito vai habitar em nós e vai nos conduzir a obedecer fielmente. Vai nos conduzir em santidade. Que coisa maluca. Que coisa espetacular. Essa era a promessa no Velho Testamento. A promessa mais famosa, a de Joel 2, versículo 28 e 29. Vem, e depois disso, derramarei. Fala comigo, derramarei. Derramarei do quê? Do meu espírito. O derramar, queridos, é da ideia de abundância. Mas não é porque está derramando que não tem valor, estão comigo? Não é porque está derramando que é sem valor. Não, é que Deus é rico em graça e misericórdia. E Ele derrama do seu Espírito precioso. Sobre o quê? Todos os povos. A versão antiga fala sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, queridos, o texto, além de dar uma ênfase da abundância, do derramar do espírito, está dizendo que vai derramar sobre todos. Não há acepção de pessoas. Pode ser um jovem, pode ser um senhor maduro, pode ser um servo numa sociedade que havia classes sociais inferiores, onde um servo era um ninguém nessa sociedade. Até sobre estes o Espírito será derramado. Essa é a promessa de Joel. Essa é a promessa de Joel. Amém? É empolgante ou não? Derramar, vai ter para todo mundo. Não precisa ficar de olho grande na vida do profeta. Uau, olha o que Deus está fazendo através do profeta, olha o que Deus está fazendo através do rei. Não, vai todo mundo desfrutar desta unção, dessa experiência poderosa que é o Espírito Santo. Amém? Amém? Isso nós estamos no Velho Testamento. Vamos dar um voo na história. E a gente chega no Novo Testamento. O Novo Testamento é inaugurado por João Batista pregando arrependimento, e ele diz: virá um que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a sua sandália, mas eu batizo com água, mas este batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está falando de um batismo. Esta palavra, batismo no Espírito, é muito apropriada. Sabe por quê? Ele está dizendo que nós seremos mergulhados no Espírito. Nós não vamos receber gotas, nós não vamos receber uma visitação. João Batista está falando o seguinte, cara: você vai ser mergulhado no Espírito Santo. Você vai ser encharcado no Espírito Santo. Essa é João Batista relembra o povo dessa abundância do Espírito. E então vem Jesus, a gente está acelerando a história, Jesus cumpre o seu ministério, Jesus morre, Jesus ressuscita, fala comigo, ressuscitou. E agora ele ressurreto, ele relembra a promessa. Ele relembra os seus discípulos da promessa, exatamente como o João Batista falou e como Joel prometeu. O texto é um texto
de Atos, o capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, aí eu pulo para o versículo 8, e a gente acompanha juntos aqui. Jesus falando. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quantos dias? 40. Falando-lhes acerca do reino. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esse o quê? Ordem. Fala comigo, ordem. Ordem, ordem, não é sugestão, não é um palpite, é ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem para a promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão o quê? Batizados com o Espírito Santo. Aí a gente pula para o versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Aquela promessa distante, agora Jesus fala que está por poucos dias. Dentro de poucos dias. Jesus diz dentro de poucos dias. E o texto anterior fala que Jesus deu uma ordem. É uma ordem. Jesus deu uma ordem. Não saiam de Jerusalém. Não inicie ministério. Não vai para sua casa. Não vai cuidar das suas coisas. Até que você seja revestido de poder, até que você receba uma capacitação de poder. O que significa isso? Que essa capacitação é necessária. Fala comigo, é necessária, é necessária, é necessária. Jesus não começou o seu ministério sem receber essa capacitação de poder. Não tem como viver o ministério, não tem como cumprir o chamado com excelência, do começo ao fim, se não for capacitado com o poder desse Espírito. Amém? Amém. Por ignorar isso, muitos sucumbem no caminho, porque lhes falta algo, capacitação de poder. Capacitação de poder. Então, o surpreendente aqui é o seguinte, é que Jesus deu esta palavra, esta orientação, esta ordem para no mínimo 500 pessoas. Ele passou 40 dias, acabamos de ler no texto de Atos. Mas no texto de Coríntios, 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 6, o apóstolo Paulo dimensiona um negócio. Vamos ler. Depois disso, apareceu a mais de, quantos? 500 irmãos, de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então, Paulo está falando do ministério de Jesus, e mais adiante, fala assim, e apareceu também a mim, não é? Então, queridos, Jesus deu esta ordem para no mínimo, 500 pessoas. Paulo fala que era mais de 500. 500 pessoas receberam essa ordem de Jesus, não saiam de Jerusalém. Persevere, aguarde a capacitação do Espírito, porque daqui a alguns dias vai acontecer a grande promessa, este fenômeno que é o derramar do Espírito Santo. No entanto, irmão, eu e você sabemos que no dia de Pentecoste, em Atos 2, tinham em torno de quantas pessoas? 120, em torno de 120. Em torno de 120 pessoas. Mas Jesus deu ordem para 500. Para onde foi parar os 380? 380 voltaram para casa. 380 não perseveraram, não aguardaram a promessa do Senhor. 380 pessoas foram cuidar dos seus negócios, foram cuidar da sua família. Algo aconteceu, que voltaram. Poderiam ter participado de um momento histórico, do derramar do Espírito, mas não estavam no lugar certo, na hora certa. Não por falta de orientação. Algo aconteceu, não sei. Talvez tenham boas justificativas, enormes justificativas, mas não estavam no dia que era o dia em que a promessa se cumpriu. O que a gente aprende com isso aqui? Fala para o irmão que está ao teu lado, o que a gente aprende com isso? Perseverança. Fala para ele, responde para ele, perseverança. Na busca pelo revestimento do Espírito. Enquanto aguardamos este revestimento de poder do Espírito, nós precisamos perseverar. Movidos de perseverança, de fé. Perseverança, fé e unidade.
é fundamental para viver essa promessa do Senhor. Talvez você, irmão, olha para mim aqui. Talvez você é um daqueles que creem no batismo com o Espírito Santo. Talvez você está, há 10, 15, 20 anos. Eu aguardei 30 anos crendo, buscando, esperando. Mas o Senhor tem um momento para cada um. Como é que a gente se comporta até que venha? Com fé e perseverança, vivendo em unidade. Porque Atos 2 vai dizer que estavam todos unidos num só lugar. Num só lugar. Vamos ler o texto? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram o quê? A falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Então, chegou o dia. Aqui tem o início do cumprir da promessa de Joel. Fala comigo, é só o início. É só o início, é só o início. Eu retomo esse assunto do início. Eu retomo mais à frente, porque dá ênfase do início. Mas aqui é o início do cumprir da promessa de Joel, capítulo 2. O Espírito foi derramado por em torno de 120 pessoas, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. A promessa começou a se cumprir. Amém, amém, amém. Então aqui a gente dá uma pausa. Eu quero mostrar a você alguns ingredientes desse fenômeno que é a manifestação do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Eu quero mostrar a você algumas evidências dessa manifestação e a gente vai começar a identificar. Eu vou ler uns 4 ou 5 textos e nós vamos identificar juntos algo que é um padrão. Algo que é um padrão, para ficar claro a nós a evidência manifestação, dessa capacitação de poder. Amém? Amém? Vamos ler texto, interpretar texto e identificar o que é padrão. Nesse texto que acabamos de ler, a gente observa que lá teve um vento forte, amém? Vento muito forte, as versões antigas falam um vento impetuoso. Aqui fala que havia fogo, esse fogo se separava e se pousava sobre a cabeça de cada um, né? E a outra é que começaram a falar noutras línguas. Amém? Amém. Aqui temos algumas manifestações do Espírito Santo. Nós vamos ler agora um próximo texto, porque isso aqui está ainda acontecendo no meio dos judeus convertidos. No meio dos judeus convertidos, mas a promessa de Joel era que o Espírito seria derramado sobre toda carne, sobre todos os povos. E então isso vai se espalhar. Aqui nós temos algumas evidências, guarda aí com você. Vamos ver como aconteceu na casa de Cornélio. Porque a casa de Cornélio significa muito para mim e para você. Porque eu não sou judeu. Tem algum judeu aqui? Não, nenhum judeu aqui. Então, queridos, é por ter acontecido na casa de Cornélio que nós entramos debaixo dessa graça. É por ter acontecido na casa de Cornélio que eu e você podemos, de uma forma muito animada, alimentar a nossa expectativa de que esse Espírito possa ser experimentado por nós também. Amém? Amém? Então, ano passado, nós estávamos lendo a Bíblia em família e quando li esse texto, eu me emocionei. Porque eu disse aos meus filhos, até aqui está tudo muito lindo, muito bacana. Mas aqui nós entramos nessa história. Aqui nós somos alcançados por essa graça. Até aqui, meu irmão, era para judeu. Eu não nasci judeu. E aí, como é que nós vamos fazer? Mas aqui nós entramos nessa graça. Eu leio esse texto, fico muito empolgado. Passa para nós lá. Atos, o capítulo 10, do 44 ao 46. Se eu fosse você, eu lia o livro de Atos todo novamente. Porque é muito empolgante, é um livro de ação, irmão, muito empolgante. É as testemunhas poderosas em ação. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam o quê? Falando em línguas e exaltando a Deus.
Aqui não tem foguinho na cabeça de ninguém. Aqui não tem vento impetuoso. Aqui tem uma marca. A mesma que aconteceu em Atos. As pessoas falavam em outras línguas. Amém? Amém? Então nós estamos identificando um padrão. Na casa de Cornélio, os judeus convertidos ficaram admirados. Eles achavam que essa graça era só para eles. Interpretaram mal o texto de Joel, porque o texto de Joel é claro, será derramado sobre toda a carne. Belisca o irmão que está do lado aí. Pegou algo, encontrou carne. Uns têm mais carne, outros têm menos, mas você encontrou algo. Você que foi beliscado, retribui. Belisca lá também. Encontrou carne? Encontrou? Fala para ele, o derramar do Espírito é sobre toda a carne. É para você também. Amém? Amém? Encontrou carne aí? É para você também. É isso. Essa é a promessa de Joel. E aqui, em Atos 10, na casa de Cornélio, foi derramado sobre os gentios. Vamos ler mais um texto. Esse fenômeno que é o derramar do Espírito Santo, já está a capacitação de poder, o batismo no Espírito Santo, já está se desenhando um padrão. Falar em outras línguas. Falar em outras línguas. Chegamos no texto de Atos, o capítulo 19, Paulo vai a Éfeso, tem uma conversa muito bacana, em domingos para trás eu li o texto, vocês receberam o Espírito quando creram, os caras, mas que Espírito que você está falando? Não é? É muito legal o texto, leia lá, a gente vai para o versículo que interessa para a pregação dessa noite, Atos 19, versículo 6, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e aí vem o padrão, o que aconteceu? E começaram a falar em línguas e a profetizar. Aqui tem um ingrediente novo, profetizar, mas que não tinha em Atos, que não tinha na casa de Cornélio. Mas um padrão começaram a falar em línguas. Amém? 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 Esse é o padrão, queridos. Esse é o padrão. O Espírito Santo vai se espalhando. Tem também uma passagem em Samaria. Samaria não traz muitos detalhes, mas fica claro para nós que foi algo visível, foi algo que perceptível. Coloque para nós Atos, o capítulo 8, do versículo 17 ao versículo 19. Filipe estava vivendo um grande momento de salvação em Samaria. Pedro e João vai até Samaria para lhes ministrar naquele povo o batismo no Espírito Santo. Eles foram com esse propósito. Esse era o pacote de discipulado dos apóstolos. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui não vai trazer mais detalhes. Mas tinha um cara com zóio grande que percebeu todos os detalhes. E a gente vai se atentar a esse cidadão chamado Simão. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ele fez o quê? Ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. É óbvio, cara, que Simão não tem parte nisso, né? Pedro deu um corte seco nele, mas sabe o que é? É o seguinte, o que ele viu? Que o Espírito Santo era ministrado mediante a imposição das mãos dos apóstolos. Provavelmente o padrão se repetiu. O que ele viu? Gente profetizando, gente orando em línguas. Ele viu coisas extraordinárias. Orando em línguas com certeza. Porque esse tem sido o padrão. Esse tem sido um padrão. Então, queridos, no decorrer da história, a gente então define esse padrão. Tem um slide lá. Que a gente precisa entender bem. O derramar do Espírito Santo, um batismo no Espírito Santo tem um padrão. Primeiro, é uma experiência distinta da salvação. Quando você recebe Cristo, você se torna morada, habitação do Espírito. Mas a capacitação de poder é uma segunda experiência, e é onde as pessoas são revestidas de poder e falam em línguas. Amém? Amém? Está entendido isso? Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo passo. Este fenômeno, este mover, vem acompanhando a história da igreja. Desde lá de trás. Aonde há um que crê, o Senhor se manifesta. O texto de Marcos, o capítulo 16,
Projeta para nós aí, Bia. Não sei o que é. Marcos 16, o versículo 17, diz assim, mas estes sinais, é um outro, acho que não vai estar aí. Marcos 16, o versículo 17, diz o seguinte, que estes... Não, eu quero Marcos 16, 17, eu acho que não vai estar aí. Fala assim, você conhece o texto, fala assim, e estes sinais seguirão os que creem. Amém? Confere para mim, já que não está aí na Bíblia, não está aqui. É isso mesmo? Esses sinais seguirão os que creem, seguem os que creem. No decorrer da história, onde há quem crê, esta manifestação poderosa do Senhor acontece. Vem acontecendo no decorrer da história da igreja. Aconteceu na vida do meu pai, quando ele tinha 10 ou 12 anos, lá no sertão de Minas. Aconteceu na história da igreja ontem, anteontem, e acontece hoje. E eu preciso te garantir que há de acontecer até o dia final. Até o dia final. Porque o Senhor, a promessa é que de derramar do Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Amém? Sabe o que significa isso, meu irmão? Sabe o que significa isso? É que você vai ouvir notícias de fenômenos tal como Atos 2, no meio de lugares improváveis. Você vai ouvir notícias de que o Espírito Santo foi derramado. Isso já é uma realidade sobre a igreja da China. A igreja da China está vivendo um Atos 2. Falei, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, vamos ouvir notícias de derramar do Espírito sobre os lugares mais remotos, mais difíceis, mais inesperados. Esses dias eu tive a notícia de que uma das igrejas que mais está crescendo no mundo, adivinha qual é? Irã matou a charada. A igreja do Irã, um lugar fechado, perseguido, é uma das igrejas que mais cresce, viu? Recebe Jesus, se torna habitação do Espírito Santo e não demora. Esses sinais seguem os que creem, e aonde tem quem crê, o Espírito se manifesta, não demora. Ouviremos, a igreja do Irã está vivendo um Atos 2. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja do Irã. Amém? Amém, queridos? Por quê? Porque é sobre toda a carne. Os crentes do tempo do fim precisam estar acostumados. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, já vai ficando acostumado. Acostuma aí a viver debaixo desse ambiente. Tem muito crente que fala assim, nossa, o tempo do fim será um tempo de apostasia. É bíblico e é verdade, mas eu não pretendo estar do lado daqueles que estão apostatando. Eu estarei do lado daqueles que têm fé. Eu estarei do lado daqueles que há de se mover debaixo de uma unção de glória jamais vista. É do lado desse que nós vamos estar. É debaixo desse fenômeno do Espírito, capacitado por Ele. É que estaremos, no nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Amém? É debaixo disso que estaremos. É debaixo disso que estaremos, queridos. É debaixo disso que estaremos. Então, se prepara para ouvir notícias no bairro, na quebrada, no presídio, não sei, no meio da tribo de índio, não sei, meu irmão. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Que eu e você sejamos esses que ministram. E eu e você sejamos esses que com fé chega lá e fala assim, irmão e fulaninho, eu ministro sobre a tua vida o batismo com o Espírito Santo, tal como prometido por Joel, que se tornou uma realidade em Atos 2, na casa de Cornélio. É para você, meu irmão, receba. Isso não te empolga, meu irmão? Isso não te empolga? Nós participando da história, como ministro de um evangelho de poder. Fala comigo, poder, 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 fundamentado nas Escrituras, mas de poder. É isso, é isso, é isso. Essa é a minha paixão, essa é a minha paixão. Glória a Deus. Eu me perdi aqui. Põe lá um slide lá que eu já me acho. Achei. O que é então, afinal de contas, batismo no Espírito Santo? Para te recordar e dar como matéria dada, no dia da salvação, o Espírito Santo vem habitar em você. Amém? Nós temos o Espírito Santo. Fala assim, eu tenho o Espírito Santo. Todo salvo, todo aquele que recebe Cristo tem o Espírito Santo. Agora, mediante o batismo no Espírito Santo, faltou escrever lá inteiro, senão ia estragar o slide, né? Batismo no Espírito Santo.
é o Espírito Santo que tem você. Entendeu a diferença? Uma coisa é você ser portador do Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo dominar a tua vida, outra coisa é o Espírito Santo liderar a tua vida. No batismo com o Espírito Santo, é Ele quem nos lidera, é Ele que nos tem. Amém? Nós estamos mergulhados nele, é Ele que nos governa, é Ele quem nos dirige, é um revestimento de poder celestial para as nossas vidas, que nos capacita a sermos testemunhas poderosas. Pode passar o próximo slide aí, Bia. Então, essa é uma frase muito interessante. Não se trata de quanto você tem do Espírito Santo. Repare nisso, não se trata do quanto você tem do Espírito Santo, mas do quanto o Espírito Santo tem de você. Se trata do quanto você permite o Espírito Santo governar. Pergunta para o irmão que está do teu lado, quanto de você o Espírito Santo tem? Quanto de você? Quanto você tem permitido? Sobre quanto você tem permitido ele governar? Permita que ele governe sobre tudo. Permita que Ele governe sobre tudo. Ele é gentil, Ele é delicado, Ele aguarda essa entrega por inteiro. Essa entrega por inteiro. Amém? 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, batismo no Espírito Santo, para resumir, é uma capacitação de poder. É uma capacitação de poder que nos capacita a cumprir a boa obra. Que nos faz, queridos, testemunhas poderosas. Testemunhas que não se sustentam, guarde isso, sei que isso é novo, é precioso. Testemunhas que não se sustentam apenas com o discurso. Algumas semanas atrás, hoje está a Ju aqui, que é advogada, a gente não entende nada de tribunal, mas eu estava dizendo o seguinte, que num tribunal se convoca uma testemunha. Não é? E a testemunha fala do que viu, do que presenciou. E aí eu perguntei para os irmãos, só isso? Num dado momento, o juiz, ou o promotor, ou o advogado, o outro lá, fala assim, quais são as suas provas? Você diz que testemunhou, você diz que viu, quais são as suas provas? Viu? Testemunhas do Evangelho. Testemunhas do Evangelho não se sustentam apenas com discurso. Testemunhas do Evangelho não se sustentam apenas com conversa. Testemunhas do Evangelho manifestam provas. Quais são as provas? Os sinais e as maravilhas do Senhor. Amém? 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 Testemunhas poderosas. Assim fizeram os discípulos. Assim fizeram os discípulos. Põe para nós lá, Bia, aquele texto de Atos... de Marcos, o capítulo 16, 20, agora esse, Marcos 16, 20, assim fizeram. Os discípulos saíram para ser testemunhas, mas não é uma testemunha apenas de conversinha, não é uma testemunha apenas de conversa, não é um evangelho apenas teológico e filosófico. Olha como é que foi. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com provas. Está aqui a prova de que esse evangelho que você prega é poderoso. Está aqui a prova de que você prega, se Deus é o que você diz. Como que o Senhor confirmava as palavras? Com os sinais que acompanhavam. Amém? 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 É isso. É isso. Irmãos, olha firme para mim aqui. Essa sociedade precisa de um evangelho poderoso. Eu não vou onde você voa, eu não vou onde você vai, eu não moro onde você mora, eu não vivo no ambiente que você vive. É por isso que Deus te plantou lá. Seja essa testemunha poderosa. Dê um passo de ousadia. Ore pelas pessoas. Ore pelas pessoas. Não aceite reclamação. O cara reclama, murmura, você fala assim, pois é, puxa, entendo, posso orar por você? Você só espera a oportunidade. Depois que ele reclamou bastante, ele vai ficar quieto para você concordar e reclamar com ele. Estão comigo? É assim que é. Ele reclama, e aí ele fica quieto para você reclamar com ele também. Você concordar com ele. Você fala assim para ele, pois é, posso orar por você? Eu acho que Deus, eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para a tua vida. E ora por ele. Senhor, traga paz, traga direção,
traga consolo. Aquilo que ele murmurou já entregou o que tem no coração dele. Você já percebeu. Se ele está falando mal do presidente, ele está instável, ele está perturbado. O Senhor ministra a paz, porque a paz que ele espera não vem do presidente, Jesus. Vem do Senhor. Entende, Cristo? Manifeste esse evangelho. Seja essa testemunha poderosa. Seja essa testemunha poderosa. Bom, quais são qual que é o propósito? Os benefícios do batismo com o Espírito Santo. Irmãos, deixa eu dizer algo. O Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos dá é necessário. É a ênfase da primeira pregação. É necessário. O Senhor não nos daria um acessório de luxo. É necessário. Então, o batismo com o Espírito Santo, o primeiro nós já dissemos, é necessário para sermos testemunhas poderosas. E agora eu quero mostrar como que mais uma passagem. Então, primeiro propósito, primeiro benefício do batismo com o Espírito Santo é sermos testemunhas poderosas. Fala comigo, testemunhas poderosas. Ousadas, cheias de poder. Dá uma olhada nisso aqui. Vendo que Pedro e João ia entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Esperava receber uma esmolinha, uma cesta básica. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, faça o quê? Ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Glória a Deus, testemunhas poderosas. Testemunhas poderosas. Eu glorifico a Deus, queridos, glorifico a Deus e celebro o Senhor, porque o Espírito Santo tem se manifestado no nosso meio. É lógico que eu quero que Ele se manifeste com um poder maior, com muito mais. Eu sei que Ele tem mais para derramar. Mas há um tempo atrás, a pastora Cris, que já não é criança, os irmãos conhecem o testemunho, 8 meses sem andar, e ela num episódio, num acontecimento tal como esse aqui, nós estendemos as mãos e ela pôs-se em pé. E ela começou a andar. 8 meses, uma senhora de alguma idade, já não é jovem. E começou a andar. E eu, na minha pequena fé, falei: Jesus, essa mulher está há muito tempo, e ela é fortinha, e o Senhor, meu Deus, fortalece essas pernas, Jesus. E a perna dela não estava assim, a minha que estava com medo, na minha pequena fé, e eu fui embora. Sabe que pastor só vai embora na hora que acaba, mas acaba tudo, não é não? Eu fui embora talvez 45 minutos, 1 hora depois que havia acabado o culto, e ela se despediu de mim, em pé. Eu falei assim: glória a Deus, é sobrenatural de Deus mesmo, glória a Deus. Na semana seguinte, eu estava na porta da igreja, lá em Jaguariúna, tem um degrauzinho que é a metade desse, mas já é um obstáculo. Vira e mexe, gente grandão e forte tropeça naquilo, né? E aí chega a pastora Cris, eu falei assim: Jesus. E ela vem, e eu falei assim: pastora, cuidado com o degrau. Ela falou assim: eu só preciso da tua mão de apoio, porque eu vou passar por cima dele. Eu dei a mão e ela subiu o degrauzinho com força nas pernas. Hoje está aí. Nunca mais voltou para a cadeira de roda. Nunca mais voltou para a muletinha. Ministrou. Agora no retiro, trabalhou com comida para nós lá o tempo todo em pé. Esses sinais seguem os que creem. Testemunhas poderosas, testemunhas que têm um evangelho poderoso, que têm um discurso poderoso, que têm uma pregação poderosa, mas que também têm provas, manifesta provas do poder do Senhor. Primeiro benefício do mover do Espírito na nossa vida, testemunhas poderosas. Amém? Vamos para o segundo. Fala para o irmão que está do teu lado. Edificação pessoal. O texto de 1 Coríntios 14, versículo 4, fala exatamente isso. Quem fala em línguas, a si mesmo o quê? Se edifica. Essa palavra edifica, Jesus usou numa parábola quando ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e obedece,
é como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Amém? Edifica, constrói. Então, aquele que ora em línguas, já que uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é orar em línguas, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, se alicerça na rocha que é Cristo, se fortalece em Cristo. Amém, queridos? Amém? Deixa eu dizer algo para você. Às vezes você está num momento de luta, de dificuldade, sem plano, sem direção. No lugar de murmurar, o que você acha de orar em línguas? Fortaleça-se espiritualmente. Renove as suas forças orando em línguas. Renova as suas forças. Isso não é algo para praticarmos apenas num momento de comoção. É óbvio que orar num momento de glória, num momento de adoração, orar em línguas é gostoso. Orar em línguas em um grupo é gostoso. Mas viu, isso é uma ferramenta de edificação. Ore em línguas. Isso nos ajuda, irmãos, a nos libertar dos desgastes, do esgotamento da vida. A vida tem dores, e é claro que tem. Mas nós não podemos. Mas o Senhor nos deixou uma ferramenta que nos fortalece. Orando em línguas, as dores da vida a gente suporta, a gente passa por cima. As dificuldades, os atritos, as descontendas, as discussões, as trairagens, viu? Essas coisas todas que vêm para nos paralisar. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Orando em línguas, a gente suporta todas elas. Passa por todas elas. Orando em línguas, a gente se torna crentes incansáveis. Fala comigo, incansáveis. Incansáveis. Existe a palavra imparável. Imparável. Acabei de criar. Fala para o irmão, imparável. Não para. Não para. Não para. Não para. Puxa, mas está difícil. Mas ele não para. Ele continua crendo e perseverando. As coisas estão muito complicadas, ele continua crendo e perseverando. Ele começa, viu? Sabe o espírito de Caleb, que chegou 80 anos, 40 anos depois, ele já com 80 anos, ele fala para Josué, fala assim, cara, eu estou com o mesmo gás de quando eu tinha 40, só que agora ele está com 80. Como é que você explica isso? Como é que você explica isso? Crentes imparáveis. Crentes imparáveis, cheios do poder do Espírito, pronto para começar, para recomeçar, para fazer de novo, para passar por cima de dificuldades. Por quê? Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo, se fortalece, aprofunda o seu alicerce na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Estou te dando motivos para que você possa orar em línguas. Não é um acessório de luxo, é necessário, é necessário. O próximo benefício. Fala para o irmão que está do lado aí. Linguagem íntima e secreta. Você conversa numa linguagem íntima e secreta com Deus. Você conversa num nível celestial com Deus. Você não conversa num nível terreno, com a nossa língua limitada, com um português limitadinho. Você conversa numa linguagem celestial com Deus. O inimigo não tem informação, o inimigo não decifra o código. O texto de 1 Coríntios 14, versículo 2 diz isso. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende. Em espírito fala o quê? Mistérios. Fala mistérios com o Senhor. Orando em línguas, queridos, nós somos edificados. É o item anterior. Mas aqui nós recebemos um direcionamento de Deus. Algo secreto da parte de Deus. Uma palavra de Deus é um livro para nós. Uma palavra de Deus nos traz um entendimento gigantesco daquilo que temos que fazer, daquilo que temos como agir. Ferramenta poderosa nas nossas vidas, nos capacita com poder a cumprirmos o nosso chamado. O quarto item, o quarto benefício da capacitação de poder, do batismo no Espírito Santo, é que tudo começa com o batismo no Espírito Santo. O passo inicial para fluir nos dons espirituais. Pastor, eu quero fluir nos dons. O primeiro passo, o passo elementar, é buscar, é receber essa capacitação no Espírito Santo. Amém? Passa aí, Bia, deixa eu ver se tem lá. Isso aqui é importante, vamos fazer um paralelo aqui importante. Porque é necessário que se entenda que as línguas que falamos no batismo com o Espírito Santo é para todos, amém?
Derramarei sobre toda a carne, derramarei sobre todos os povos, é para todos, é um sinal que segue os que creem. Agora, os dons espirituais, esse o Espírito dá conforme Ele quer. Então, o batismo com o Espírito Santo, as línguas que falamos do batismo com o Espírito Santo é para todos. Busque com perseverança. Deus tem a tua hora. Tenho certeza disso. Agora, dons é diferente. O Senhor dá um dom a este e aquele não. E dá um dom para este que para aquele não. O Espírito distribui os dons conforme Ele quer. Mas o passo inicial, o passo elementar, o primeiro passo é o batismo com o Espírito Santo. Então, eu quero ler o texto, e esse texto se refere aos dons, porque há uma confusão. Alguns, recebendo uma teologia, disseram assim: não, isso é dom. Deus pode dar para o Jean, mas não dá para mim, porque é dom. Não, o batismo com o Espírito Santo não é dom, é para toda a carne, é para todos os povos. Lemos o texto, você leu aí, não leu? É para toda a carne. Você pegou carne aí do teu lado, pegou, dá uma beliscada de novo aí, é para ele. É para você. Belisque você mesmo. Você pegou algo aí, né? Tem uns que tá pegando mais gordinho, né? Tem bastante. É para você. É para você. Agora, dons Deus distribui de uma forma diferente. E aqui vai dizer como é que é, o que é dom. Vamos ler lá. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria. É um dom. No final da lista dá 9. Conta aí. A outro, a palavra de conhecimento. 2. Pelo mesmo Espírito, a outro, fé. 3. Pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura. Pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, o quê? Variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Então, queridos, o dom, fala comigo, o dom. O dom é a variedade de línguas. Amém? Amém? O dom é a variedade de línguas. Isso Deus pode dar para um e para você, não. Agora, batismo com o Espírito Santo é para todos quantos creem. É um sinal que segue os que creem. É um derramar do Espírito sobre toda a carne. É para vocês que estão perto, que estão longe, para todos quantos o Senhor Jesus chamar. Amém? Essa fala é do apóstolo Pedro no dia de Atos 2. Amém? Então é isso. Esclareça isso de uma vez por todas e busque com perseverança. Peça ao Senhor, é para todos. Amém? Bom, outro passo, estou encerrando. Não é uma experiência única. Não é uma experiência única. E muito menos um certificado de espiritualidade. Não é uma experiência única e muito menos um certificado de supercrente. Não é. É uma experiência que precisa ser renovada nas nossas vidas. O texto de Efésios, o capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Queridos, isso fala de um processo contínuo na nossa vida. Eu preciso me encher hoje, me encher amanhã e constantemente me encher do Espírito Santo. Amém? Enchei-vos. Fala para o teu irmão. É você que busca o Espírito Santo. Fala para ele. É você que busca o Espírito Santo. É você que corre atrás dele. É você que busca por mais da presença dele. Não é ele que vai sair correndo atrás de você. Não é ele que vai sair correndo atrás de você numa expectativa de hoje eu pego ele de jeito nesse culto poderoso. Não é. É você. É você que tem a incumbência. Essa é a tua parte nesse processo. De buscar a presença de Deus. De buscar ser mais cheio do Senhor. Buscar que Ele governe mais de você. Você se entregar mais a Ele. É se entregar mais ao governo dEle. Amém? Amém? Então não é uma experiência única, é uma experiência contínua na nossa vida, com iniciativa, essa nossa iniciativa precisa ter perseverança, fé, oração, contínua na nossa vida, até que venhamos estar plenos da presença de Deus. Amém? Se isso tudo é muito bênção, como diz a palavra, como é que essa igreja pratica? Como é que vamos praticar isso na igreja? E eu louvo a Deus, queridos, que Deus nos deu uma forma muito ordenada e disciplinada para praticarmos o orar em línguas nos nossos cultos. Eu louvo a Deus que há 22 anos praticamos isso, com uma forma ordenada, organizada, onde os irmãos têm o privilégio,
quer dizer, se sentem à vontade de orar em línguas, se edificar, e nós vivemos um ambiente de presença do Senhor. Algumas vezes, você orando em línguas aí, o Senhor me dá interpretação aqui e edifica a minha vida pessoal. Eu sou abençoado, então Deus nos deu um caminho para praticarmos essa ferramenta de bênção. E eu quero só relembrá-los acerca disso. Qual que é um momento bom? Qual que é o momento que a gente convencionou? É o costume desta igreja. Não é doutrina, não é nada. É costume dessa igreja. Fala, costume dessa igreja. É assim que a gente entendeu que é possível praticar essa ferramenta de bênção. É na hora do louvor. Hora do louvor nós adoramos ao Senhor. Hora do louvor é o momento seu com o Senhor. É por isso que a gente não fica falando com você. As falas que a gente tem aqui com você é: adore o Senhor, volte para Ele, honre a presença dEle. Nós não usamos o momento de louvor para fazer mini pregações, nós não usamos o momento de louvor para te animar, nós não usamos o louvor para isso. O louvor é para fazer o quê? É para tocar o coração de Deus. E então nós ministramos o coração de Deus. E se nós sentirmos vontade de orar em línguas, a gente ora em línguas. E é para orar em línguas, pode orar em línguas. Está liberado. Você não precisa cantar o que a gente está cantando. Você não precisa orar o que eu estou orando. Você faz a tua oração, você canta a tua música. Honra a presença do Senhor. Amém? Uns são mais animados, uns ficam em pé, outros pulam. Não sei. Faça algo. Essa é uma fala comum. Faça algo para honrar a presença do Senhor. O que não vale é ficar alheio. O que não vale é chamar a presença dEle e não honrar. Porque aí desonra. Você chama a presença dEle e não honra, o que é? Não tem um meio termo, não tem um em cima do muro. Ou honra ou desonra. Você chama uma visita na tua casa e ela vai. Como é que faz? Você se tranca no quarto e deixa a visita perdida lá na sala? Não, você interage com ela, sim ou não? Então, chamamos a presença do Espírito Santo. Quando ele vem, precisa interagir com ele. Precisa interagir com ele, honra a presença dele. Amém? Amém? Bom, e aí assim, é assim que a Bíblia nos ensina, né? Devemos prezar. O que a Bíblia nos instrui, meu irmão? A Bíblia não nos instrui silenciar o falar em línguas. A Bíblia não nos instrui pegar, não, aqui não, fala assim, aqui fala forte assim comigo, aqui não, falei, aqui não. Aqui não. Pode orar em línguas lá na salinha secreta. Não existe isso na Bíblia. Tem que orar, pode orar em línguas lá na oração da intercessão. Pode orar em línguas lá na oraçãozinha na casa do irmão fulano de tal, da irmã do coque. Não! A Bíblia nos ensina que não devemos proibir o falar em línguas. É isso que diz a palavra. Põe o texto lá. Portanto, meus irmãos, diz o que lá? Busque com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas. Mas aí tem uma observação. Mas tudo deve ser feito como? Com decência e ordem. Decência e ordem. Nós prezamos, eu prezo pela decência e pela ordem. Raríssimas vezes, em 22 anos, eu não consigo contar 10 vezes que precisei intervir e falar assim: amém, irmão, está empolgado demais. Para fazer prevalecer a ordem, para fazer prevalecer a decência. Não chego a 10 vezes em 22 anos. Então, queridos, Deus nos deu um caminho ordenado, organizado, para que nós pudéssemos praticar essa ferramenta de bênção nos nossos cultos, criar nos nossos cultos um ambiente profético. De repente, um ora em línguas e outro interpreta. Já vivemos isso aqui. Um orando em línguas e ao mesmo tempo interpretando. Isso é palavra profética. Quando eu estou orando em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Mas na hora que eu começo a interpretar, a gente tem que parar tudo. Porque aí a edificação é para o corpo de Cristo. Deixa de ser algo pessoal e individual, passa a ser algo coletivo, passa a ser algo para toda a comunidade. O Senhor se manifesta, o Senhor tem liberdade. E nós nos tornamos uma comunidade que ouve a voz do Senhor, que percebe a voz do Senhor, que dá apreço à voz do Senhor. Amém? 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 Então, e como é que termina? E depois que termina o louvor, o que faz? Eu passo aqui para frente e falo assim: amém, amém, amém. O pessoal do louvor faz o quê? Para os instrumentos, ou não? Amém? A irmã da dança ali faz amém, escutou o amém, amém do pastor. O que faz? Para de dançar. Os irmãos que estão animados, glorificando o Senhor, amém, 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 faz o quê? Amém? Para de orar.
E o irmão que está orando em línguas, amém, 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 para de orar. É assim que é. Se ele continuar lá empolgado, oh, né? Alguém está interpretando? Não, não está interpretando. Porque se interpretar, edifica o corpo. Agora, se não interpretar, só ele se edifica. A gente chega lá e fala assim, amém. O senhor pode sentar, por gentileza? Pronto, simples assim. E preciso te dizer que não é falta de educação, não. Nós precisamos dar andamento ao culto, porque depois vem o quê? A hora da palavra, onde todos serão edificados mediante a pregação e exposição da palavra. É assim que é, irmão, simples assim. Não tem do que temer. Nós precisamos ser essa comunidade. Entenda isso. Momento da adoração. Edifique-se a si mesmo. Às vezes você chega enlutado. Eu percebo, os irmãos passam pela porta com uma dificuldade, com um peso. Começa a orar em línguas. Estabeleça esse ambiente. Termino, né? Você já reparou que a gente começa o louvor meio cansado e termina alto, termina grande, termina edificado. Começa já no começo, não espera para a última música. A gente já avança edificado no Senhor. Amém? Eu me estendo, cara, eu me empolgo. Não é? Então, queridos, como é que a gente faz com os excessos? A gente corrige, a gente ensina, a gente instrui. Pega aí uma criança de 3 anos aí, dá um sorvete de chocolate para ele. Deixa ele chupar o sorvete sozinho. Vai se lambuzar ou não? Com certeza. Com certeza. E o que você faz? Filho, ó, vai pingar aqui. Ó, para cá, filho, fica esperto, filho. Não é? E ele vai ficando mais espertinho. É assim que a gente faz. Com os moveres do Espírito é a mesma coisa. Nós precisamos instruir, nós precisamos ensinar, nós precisamos corrigir. E a igreja vai crescendo no entendimento da presença do Senhor, vai desfrutando da presença do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, eu estou encerrando. Nós precisamos, queridos, valorizar a presença do Espírito Santo. Há uma ênfase na nossa sociedade, desde Atos foi nisso. Há um crédito, uma atenção tão... Dá-se muito crédito à manifestação. Dá-se muito crédito ao que está se vendo. Né? Em Atos todos estavam bêbados. Então se dá muito crédito ao choro, ao estremelique, aos gritos, se dá muito crédito à manifestação. E não percebem e não honram o Espírito Santo que está fluindo. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, às vezes, queridos, isso a manifestação, o estremelique, o choro, a risada, o cair, faz parte, mas isso não é importante. O importante qual é, pastor? O importante é que o Espírito Santo está se manifestando. Esse é o importante. E nós precisamos honrar. Então, eu trago um slide aqui que diz assim: menos crédito à manifestação e mais crédito à pessoa do Espírito Santo. Amém? Amém? Em Atos ficaram atônitos e perplexos, porque deram crédito demais à manifestação. Está todo mundo bêbado. E com isso querem invalidar, com isso querem menosprezar o que o Espírito está fazendo. Não misture as coisas. Fala para o irmão, não mistura as coisas. Fala. Não mistura as coisas. Não mistura as coisas. A manifestação é do homem, mas o Espírito é santo. A manifestação é do homem. A gente modera, a gente equilibra, a gente instrui. A manifestação, os estremeliques, o choro, o grito, o quer e tal, isso é do homem. A gente equilibra isso. À medida que a maturidade vai chegando, a gente vai equilibrando isso. Mas vamos dar crédito. Vamos dar o genuíno crédito, a importância real. Sabe quem? A presença do Espírito Santo. Amém? Não vamos deixar que uma coisa macule a outra. Não é porque alguém está sapateando, você entra na internet, meu Deus do céu, não entra, irmão. Entra na internet, tem alguém fazendo uma presepada em nome do Espírito Santo, está sapateando a água. Né? Você já tomou água de mina? Água né? Se sapatear, fica turva a água, não dá para beber, sim ou não, João? Não é? Então, chega um cara e sapateia a água. Puxa, suja a água. Não é porque alguém está sapateando a fonte, a fonte, não é porque alguém está sapateando a água que a fonte é ruim, meu irmão. É que tem um empolgado demais aí. Precisa ser disciplinado, precisa ser corrigido, precisa ser instruído. A fonte é boa, a fonte é genuína. Amém?
Amém? Vamos orar. Quero orar por você. Pode apagar as luzes para nós. Pode interromper lá a gravação, por favor. Quero orar com você.